A graça e a paz de Jesus Cristo a cada um que conseguiu, né, alcançar esse vídeo. Que Deus venha te alcançar, venha te abençoar poderosamente cada dia mais. Agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui mais uma vez. E o tema do nosso estudo de hoje é identificar quem é o anticristo. Não vai ser um estudo muito profundo. Talvez eu não saiba explicar como eu gostaria de explicar, mas como eu entendo, eu vou aqui trazer também uma forma dos irmãos buscarem, né? Cavar sobre esse assunto, porque a Bíblia revela. E eu oro para que o Espírito Santo venha conduzir esse momento, para que o Espírito Santo, o Espírito da profecia, venha ser comigo e com você, para que nós não venhamos desacreditar e nem sermos incrédulos à palavra do Senhor, tá? No estudo anterior, meus irmãos, nós estudamos sobre a igreja de Apocalipse 12, o remanescente do Apocalipse 12, né? A mulher ali vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, aquele capítulo ali, ele descreve o remanescente, que seria terrivelmente perseguido pelo inimigo, né? Como até hoje tem sido. E tomando em conta o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 11, versos 13 a 15, vamos ler juntos? O Senhor nos diz assim em sua palavra: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, meus irmãos. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, esses ministros aqui do inimigo, do adversário das nossas almas, eles se transformam em ministros de justiça. E para a gente identificar, nós temos que estar ali muito alicerçados e fundamentados na palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, o anticristo, ele seria um personagem de origem cristã, sabia? Não é um personagem mundano, que blasfemo ali, vamos dizer. Blasfemo ele é, mas eu digo assim, como a gente vê hoje, né, no mundo, as pessoas ali de maneira direta, confrontando, ofendendo a Deus. Não. O anticristo, segundo a palavra do Senhor, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, vamos ver uma característica muito marcante, ou características marcantes do anticristo? 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane. E o apóstolo Paulo, ele deixa essa recomendação, que ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? A vinda do Senhor, o capítulo começa dizendo a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Então, a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, meus irmãos. Então, esse anticristo é um personagem de origem cristã que se coloca no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o apóstolo Paulo recomenda para que nós não nos permitamos ser enganados, porque isso não vai acontecer, a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro seja manifesto esse filho da iniquidade, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição. Apocalipse 13 descreve ali duas bestas. A besta que se manifesta ali, né, do mar, que se levanta do mar, e a besta que se manifesta da terra. Pela palavra de Deus, a gente sabe que águas são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17 diz isso, né? Então, a primeira besta, ela saiu de muitos povos, nações e línguas. E nós acreditamos pela palavra de Deus, lá em Apocalipse 13, verso 1, geograficamente falando, a besta, ela se leva, geograficamente, né? Ela se localiza em Roma, né? A cidade dos sete montes, né? Então, meus amados,
Nós cremos pela palavra de Deus que o sistema do papado se enquadra muito bem nas características do filho da perdição, do anticristo, na verdade, né? Como diz aqui, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a gente chega a essa conclusão por quê? Nós percebemos, irmãos, arrogâncias do papado que para Deus são blasfêmias. Por exemplo, sua pretensão de perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro deixou bem claro que ele, Pedro, não tinha poder para perdoar pecados. Que essa é a atribuição de nosso Deus somente. Nós vemos em Atos 8, versos 20 a 23, vamos ler juntos? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Olha aí, queridos, vocês estão vendo aquele que pode perdoar pecados? Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor perdão pelos teus pecados, né? Com certeza, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele conhecia, aliás, o apóstolo Pedro, né? Conhecia o princípio bíblico de que somente Deus tem poder de perdoar pecados. E aquele que pretende fazer isso, blasfema contra Deus, né? Marcos 2, verso 7, vamos ler juntos? Aqui diz: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Então todo mundo sabe que o único que pode perdoar pecados é Deus. Amém? Então, queridos, nós podemos ver também outros exemplos desse sistema papado ao fazer se chamar Santo Pai. Ele adotou um nome que corresponde somente a Deus. Jesus, ele disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Isso está em Mateus 23, versos 9. Vamos conferir? A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Olha só. E esse sistema, esse ser, esse filho da iniquidade, se constitui como Pai, Santo Pai. Ele proclama ser o que também? O cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. Efésios 5, 23, vamos ler. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, por que cargas d'água que este ser, este filho da iniquidade, se constitui como cabeça da igreja, usurpando assim essa função que pertence somente a Cristo? Não é verdade, meus irmãos? Também ele aceita homenagens, que na Santa Bíblia são um ato de adoração que corresponde somente a Deus. A gente pode se referir, né, nesse caso, à prática de se ajoelhar ante o Papa, né? Isso aí é uma reverência que só pode ser feita diante do Senhor. Eu me ajoelhar diante de um homem? Eu só me ajoelho diante do Senhor, meus irmãos. São Pedro tem um episódio na Bíblia que ele proibiu Cornélio que se ajoelhasse diante dele. E ele disse o quê para Cornélio? Atos 10, 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Cornélio se ajoelhou diante de Pedro e adorou a Pedro. Mas o que foi que Pedro disse? Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou essa reverência. Pedro não aceitou que Cornélio se ajoelhasse diante dele. Porque ele sabia, o apóstolo Pedro, e cada um de nós devemos saber que nós temos que nos ajoelhar somente diante do nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Nós temos também um episódio que um santo anjo de Deus, apesar, né, de ser superior a um santo apóstolo, proibiu
ao apóstolo João que se ajoelhasse diante dele. E ele explicou que isso era um ato de adoração que só corresponde somente a Deus. A gente lê em Apocalipse 19, verso 10 e em Apocalipse 22, versos 8 e 9. Vamos conferir, meus irmãos. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Quem foi que fez isso? João. João se prostrou ante os pés do anjo para o adorar, né? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que o anjo falou para João. E aqui no capítulo 22, versos 8 e 9, também se confirma essa palavra. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, ele quem? O anjo disse para João, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Gente, isso aqui está mais claro que o sol ao meio-dia. É a Deus que devemos nos encurvar, nos ajoelhar, e não a um homem. Por mais que esse homem seja o tal, mas ele não merece adoração. Então agora, irmãos, a gente entende melhor o que o apóstolo Paulo, ele quis dizer quando ele escreveu que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, se assentaria, né, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso que ele é o anticristo. Quer dizer que ele se põe no lugar de Cristo. E eles também se opõem a Cristo. Por quê? Porque ele prega o contrário do que Cristo pregava quando esteve aqui na terra. Meus amados, esse assunto ele é muito profundo, sabe? Ele tem muitos detalhes, muito mais detalhes. E aqui o YouTube e outras plataformas aí tem pessoas que têm ali propriedade para descrever muito bem sobre esse assunto. Nós temos o pastor Rodrigo Silva, nós temos o pastor Arilton Oliveira, o pastor Luiz Gonçalves, nós temos homens aí bem esclarecidos no entendimento. Conheço o irmão Fábio Costa, que é um irmão que descreve muito bem sobre esses temas, né, doutrinários e proféticos. Então procure um desses pastores para você. Eles têm canais no YouTube, né, e muitos outros homens e mulheres, né, que têm esse conhecimento de descrever essa besta que emerge do mar, essa besta que emerge da terra. Quem é essa besta do capítulo 13? Essas duas bestas. Que sinal é esse, né, que vai ser colocado na fronte ou sobre a mão daqueles que não se posicionaram ao lado de Cristo verdadeiramente? A Bíblia diz, né, em Apocalipse 14, versos 9 a 11, que aquele que adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. A gente pode ler isso em Apocalipse 14, versos 9 a 11. Vamos ler juntos? Seguiu-se este o outro, terceiro dizendo, outro anjo, né, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, queridos, estejamos alertas. A besta, o anticristo, ele se levanta como se ele fosse o próprio Deus. Ele não tem o direito de se colocar como um perdoador de pecados. Ele não tem direito de se sentar num trono como se ele fosse o próprio Pai celestial. Tenhamos sabedoria, peçamos a Deus discernimento, né? Nós estamos no fim do tempo da graça, meus irmãos, e Deus nos proclama a mais solene advertência para que nós não participemos desse culto à besta. E ao mesmo tempo nos adverte que aqueles que consentem fazer isto terão de defrontar terríveis consequências de peso eterno. Então, a besta ela tem um sinal que vai ser aplicado sobre os que se perdem, né? E em que consiste esta marca, meus irmãos? Nós vamos entender isso, quem sabe, no próximo estudo. Mas agora,
que nós venhamos permanecer como remanescentes fiéis, né? Nós não venhamos ser seguidores da besta, mas do Cordeiro. Que nós venhamos, irmãos, como está em Apocalipse 14:12, é o que diz aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que o Senhor venha me ajudar e te ajudar também a cortar o laço com esse poder apóstata, né? Que foi ilustrado aqui em Apocalipse 13. E venha nos dar forças, irmãos, para fazer parte do seu remanescente fiel. Que possamos perseverar pela fé em Cristo Jesus até que Ele volte. E vamos estudar, vamos buscar conhecer quem é essa besta, o que ela faz, o que ela fez no passado, né? Na supremacia papal, o que foi que os nossos irmãos sofreram nas mãos desse sistema caído, corrompido, foram torturados, foram mortos, foram mártires no fogo, nos fogos, nas guilhotinas, nos coliseus romanos, por 1260 anos, de 538, né, a vamos ver aí, 1798, né, foi feito ali, teve uma perseguição terrível, 1798, se não me falha a memória, eu vou corrigir depois se eu falhar aqui a data, mas eu sei que começou em 538 essa perseguição, essa supremacia papal, né, dos imperadores Césares ali, dos imperadores que deram ali autoridade para ali os papados, os bispos, agirem com tirania e perseguirem a igreja, perseguirem os fiéis. Irmãos, tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas o tempo não me permite, né? Mas nós podemos estar pesquisando, nós temos à nossa disposição as escrituras, nós temos à nossa disposição a história que pode comprovar e corroborar com o que eu estou falando aqui. Estudemos, meus irmãos, estudemos com afinco a santa palavra de Deus. 1798, exato, que foi que terminou essa supremacia, né, papal, com a ferida de morte, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, né? Então, foi dada ali uma ferida de morte e deu ali um alívio, mais ou menos, à igreja, né? Mas foi 1260 anos de muita perseguição. Deus ali guardando e protegendo sua igreja até os nossos dias. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos estar atentos, porque esse anticristo ele vai se manifestar. Não vai demorar, queridos. Quem sabe aí, eu não vou dizer quando, mas mais rápido do que nós podemos imaginar. Ele irá se levantar, ele irá bradar, falará como... Na verdade, ele parece um cordeiro, mas ele falará como dragão. E nós precisamos estar preparados, precisamos estar fundamentados na verdade presente da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu oro para que nós não venhamos ser enganados. Eu oro para que o Espírito Santo nos prepare, nos firme os pés sobre a rocha. Em nome de Jesus. Amém.